Bom, boa tarde, gente. Chegando aí hoje na última aula do curso, ao longo aí de 15 semanas, praticamente 4 meses de atividades. Acho que foi um período bem intenso para todos e todas nós aqui. Acho que percorremos vários temas. Hoje, acho que dentro dos temas emergentes, dentro das várias emergências para discutir, talvez a gente tem o mais emergente de todos para esse momento, para a gente pensar aí um pouco sobre a questão das políticas afirmativas, né? Podia ser um ano um pouco mais leve para todos nós, aí dos 10 anos da lei de cotas, pensando num cenário de ampliação. No fundo, acho que todos nós temos essa perspectiva, mas um pouco também de um certo desconforto. Mas para poder conversar com a gente hoje, fechando aqui o curso, o convidado é o professor Acácio Almeida. Creio que muita gente aqui já conheça o Acácio, seja pelo tempo de pró-reitor na Universidade Federal da ABC, seja pela atuação no Fonaprace, seja pela atuação no movimento negro. Imagino que o Acácio seja uma pessoa relativamente conhecida de muitos e muitas de nós aqui. O Acácio tem a formação na área das nossas ciências humanas, ciências sociais, e nos últimos anos aí se dedicou a estar, digamos assim, conosco, né, como gestor, né, a Cássio estava como gestor, mas na pró-reitoria que geria o PNAES, assim, como isso é bem diferente em todas as nossas universidades, creio que algumas pessoas também conheçam o Acácio aqui por meio do Fonaprace, né. Então, eu vou passar a palavra para o Acácio para conversar um pouco com a gente hoje sobre a questão das políticas afirmativas. Acho que todo o acompanhamento, né, que o Acácio, por meio do observatório, tem feito, mas também, assim, para comentar um pouco aí de como seguimos aí para os próximos anos, Acácio. Sei que é um tema instigante, talvez não dos mais leves para conversar nesse atual momento, então já queria, desde de agora, agradecer, desde o convite lá atrás, quando você se dispôs a estar aqui com a gente, e é isso, falando para um grupo de pessoas que, de alguma maneira, trabalham nos nossos serviços aí de apoio aos estudantes dos mais nomes variados e formatos variados. Obrigado, Acácio. Legal, eu que agradeço, Carlos, a oportunidade. Eu estou vendo, sim, de vez em quando algumas câmeras são abertas e eu vejo, esse eu conheço. Né? Eu sei que nós estamos, quando falamos de assistência, nós estamos falando de um corpo formado por mulheres, né? Quase que na sua totalidade por mulheres. Né? Então, eu quero começar saudando cada uma de vocês, tenho um respeito imenso pelas técnicas e pelos técnicos administrativos, pelas assistentes sociais, pelas psicólogas, pelas pedagogas e por todas as pessoas, as técnicas que estão diretamente envolvidas com a assistência estudantil. Então, eu começo agradecendo, fazendo a minha audiodescrição, né? Então, eu sou Acácio Almeida, sou um homem negro de 57 anos, tenho os cabelos grisalhos já para branco, barba também grisalha já para quase totalmente branca. Eu uso óculos com aros pretos, estou usando uma bata azul com detalhes na gola, detalhes em azul, estou no meu ambiente de trabalho e ao fundo uma prateleira que era até bem pouco tempo uma prateleira com livros apenas de África, já que a minha área de trabalho, de pesquisa, está na Costa do Marfim, na África do Oeste, então a minha área de pesquisa, de trabalho, de atuação é no continente africano, mas uma parte dela agora está reservada também às produções sobre ações afirmativas, sobre políticas afirmativas e sobre assistência estudantil também. Então, eu agradeço imensamente o convite feito pelo Carlos, é um prazer imenso estar aqui com vocês, me juntar a vocês nessa importante iniciativa que trata dos fundamentos para serviços de assuntos estudantis. Assistência estudantil é uma agenda prioritária, né? E todas vocês sabem,
e dizer que ela é uma agenda prioritária no atual contexto de crise econômica, crise política, crise social, crise sanitária, pode ser muito relevante para o que fazemos, e eu acho que reforça também a abissalidade dos nossos desafios enquanto técnicas e técnicos, enquanto gestoras e gestores, enquanto estudantes, enquanto docentes, enquanto movimento estudantil e também enquanto sociedade civil. Eu vou fazer um diálogo com vocês, trazendo elementos que talvez ultrapassem a proposta aqui, que é uma discussão sobre as políticas de ações afirmativas, esses 10 anos da lei de cotas, mas certamente esses elementos que serão trazidos talvez sirvam também para ampliar um pouco mais o diálogo com vocês e para tornar um pouco mais porosa essa conversa. No meu entendimento, esse debate, ele deveria envolver o debate sobre assistência estudantil, deveria envolver todos os setores comprometidos com a defesa da educação pública e de qualidade, com a equidade, com a transformação radical da sociedade brasileira, que, no momento, está visivelmente mergulhada na barbárie, como bem vem sendo demonstrado pelos indicadores sociais, e vocês, muito mais do que eu, sabem bem disso. Eu tenho dúvidas, e essas dúvidas não são recentes. Eu fui pró-reitor por 4 anos e 4 meses, à frente da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas da UFABC, e resolvi não estar mais na gestão, não por nenhuma questão que envolva um desgaste com a gestão, não é isso, eu continuo apoiando a gestão, mas eu precisava retomar algumas questões que estão ligadas ao meu campo de pesquisa. Então, eu venho tendo algumas dúvidas, e como disse, não são de hoje, sobre as nossas instituições, sobre a compreensão que as nossas instituições têm, aí eu estou falando das instituições federais de ensino superior, né, que elas têm sobre o significado da assistência estudantil para além dos seus próprios espaços, né? E eu não estou falando aqui de dúvidas sobre os setores específicos que tratam da assistência estudantil, então não estou falando propriamente de nenhuma de nós aqui, mas eu estou falando do conjunto das nossas instituições. E considero que, mesmo reconhecendo o destacável papel do FONAPRACE nesse campo das políticas de assistência estudantil, penso que nos falta ainda letramento sobre o que é assistência estudantil. E eu aqui não estou falando apenas do que acontece no interior de cada uma das nossas instituições. Eu falo muito especialmente de temas produzidos fora das nossas instituições, mas que nos impactam severamente e exigem respostas muito, muito, muito urgentes, e às vezes é muito difícil para todas nós a produção dessas respostas. As nossas ações de permanência estão sendo corroídas, como vocês sabem, pelos cortes no PNAES e também pela emenda constitucional 95 de 2016, que é a PEC do teto de gastos, e também por um outro conjunto de ações que impactam diretamente a permanência estudantil, mas, sobretudo, a assistência estudantil. Hoje cedo, eu li uma matéria publicada na área de educação da UOL, e o artigo começa, vocês talvez tenham lido, ele já começou a circular nas nossas redes, vocês talvez tenham lido, e esse artigo começa com a história de 2 estudantes, a Karen, da Universidade de São Paulo, e a Letícia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e destaca que as duas, a Karen e a Letícia, são as primeiras universitárias de suas famílias. Eu vou ler um trechinho que eu recortei aqui do artigo, porque vai ajudar também a dar um direcionamento ao que estamos tratando aqui. Eles dizem o seguinte: a paulistana Karen Rodrigues, 19 anos, estudou na Universidade de São Paulo, mas nunca pisou no campus do Butantã. Moradora de Guaianazes,
ela teria de encarar 4 horas de transporte coletivo para percorrer o trajeto de 60 quilômetros e voltar para casa. Jamais chegou a fazê-lo. Enquanto era aluna de Ciências Sociais, o curso era remoto devido à pandemia de Covid-19. No ano passado, o pai deixou a família e as contas apertaram e ela teve de arranjar um emprego e largar a faculdade. Agora outra. Estudante no mesmo curso, mas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a carioca Letícia Nunes, 25 anos, quase abandonou tudo quando o estudo passou a ser virtual. Sem computador, só contava com o celular. A história das duas, né, é a história que nós encontramos na Universidade Federal do ABC, que encontramos na Unifesp, que encontramos na Federal do Cariri, que encontramos na Federal do Paraná, que encontramos na Unila, na Unilab, que encontramos em todas as universidades federais ou em todas as universidades públicas. Mas o que nós estamos falando quando lemos a história dessas duas? A assistência estudantil, como eu disse há pouco, está sendo dragada pela barbárie, pelo descaso e pelas inúmeras violências cometidas exatamente no momento em que esse novo e representativo grupo da sociedade brasileira chega às nossas universidades. Como vocês sabem, para destacar algo importante, o Brasil voltou ao mapa da fome e nada indica que sairemos dele tão cedo. E olhando o cenário mundial, e eu não estou falando exclusivamente, nem estou colocando toda a questão no mesmo saco que algumas pessoas têm colocado, pensando na guerra Rússia-Ucrânia, mas nós temos olhado que no cenário mundial a fome está aumentando nos países de baixa renda. E o que isso, a minha pergunta é, o que isso significará na assistência estudantil? Há quem diga que perguntas complexas exigem respostas complexas. Pode ser verdade, mas algo que eu posso afirmar e que certamente vocês concordarão é que estamos em um dos piores momentos para a formulação de respostas complexas, sustentáveis e duradouras. Isso porque estamos em uma situação de grande crise e temos um dos piores cenários sociais, políticos e econômicos no Brasil e uma boa parte do mundo. Por outro lado, nós estamos tentando fazer com que as agendas das nossas universidades vejam como prioridade um campo que foi por muito tempo negligenciado. Eu estou falando aqui das políticas de ação afirmativa, quando eu digo que elas foram negligenciadas, porque eu estou fazendo essa afirmação para tentar mostrar que, no advento das políticas afirmativas, nós passamos a ter um outro marco civilizatório para a construção de uma sociedade que se quer muito diferente, uma sociedade marcada por anos e anos de exploração e de violências. O momento atual, como vocês sabem, é da revisão da Lei 12.711, que é também conhecida como Lei de Cotas, e isso me preocupa muito. Imagino que esteja preocupando, se não todas vocês, mas pelo menos algumas, aquelas que têm acompanhado mais de perto o cenário político atual, porque o cenário político atual é de muita insegurança. Para falar dessa insegurança, ou para citar apenas uma palavra que indica essa insegurança, eu posso chamar a atenção para o uso da palavra golpe, que está nos principais jornais das últimas semanas, e temos assistido a um conjunto de atos de extrema violência que indica exatamente que, quando falamos de golpe, nós estamos falando de um espectro muito grande de coisas que impactam as nossas universidades, o interior das nossas universidades, mas eu não olho apenas para o interior das nossas universidades, eu estou muito preocupado, ou talvez muito mais preocupado com o que ocorre fora das nossas universidades. Então, voltando ao artigo da UOL, que depois eu passo o link para o Carlos, mas imagino que ele talvez já tenha, a matéria fala da pesquisa intitulada Avaliação das Políticas de Ação Afirmativa no Ensino Superior no Brasil. Essa pesquisa foi conduzida por duas pesquisadoras já conhecidas de todos nós,
a professora Rosana Ehring, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a Denise Carreira, da Ação Educativa, que também está como docente na Universidade de São Paulo. No dia 5 de julho, agora, há coisa de 15 dias atrás, eu estive na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a convite da Ação Educativa e do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior, participando da apresentação dessa pesquisa que eu acabei de citar aqui, em um seminário bastante interessante, um seminário de 2 dias, reunindo muitas pesquisadoras, muitos pesquisadores e outras pessoas que estão diretamente ou indiretamente relacionadas a todas essas questões que envolvem a lei de cotas, né? Eu tive o prazer de participar de uma das mesas ao lado de um colega que é o professor Kleber Vieira, da Unifesp, que fez uma excelente apresentação do estado da arte e o percurso que temos construído e que nos levou até o projeto de lei 3422, que tem o deputado Bira do Pindaré como relator, né? Eu não sei se o Kleber já passou aqui pelo curso, mas o Kleber tem sido, para todas nós, uma referência na discussão desse momento que envolve a avaliação da lei de cotas e a construção desse PL que eu citei, desse projeto de lei que eu citei, que é o 3422. Nós tivemos na mesma mesa o Arquias, que é da Conectas, que apresentou um cenário de advocacy, apresentando dados sobre os aproximadamente 75 projetos de lei que tramitam nas 2 casas legislativas, né? É bastante interessante, porque quando olhamos para esse momento, e que eu disse que afirmei que é um momento de muita incerteza, essa incerteza também ela pode servir para fazer com que ocorram mudanças na lei de cotas, mudanças porque é uma lei em disputa, e ela não está em disputa só agora. Basta lembrarmos como foi a construção para chegarmos até a lei de cotas, basta lembrarmos que nós tivemos uma grande movimentação na sociedade de pessoas contrárias, que inclusive algumas delas, pessoas formadoras de opinião, que construíram um manifesto contra as cotas no Brasil. Algumas delas já voltaram atrás, dizendo errei ao assinar aquele documento, hoje percebo a importância de uma lei como essa, a lei de cotas, haja vista todos esses quase 500 anos de exploração, esses 500 anos de exploração e de grande violência cometida contra vários grupos, e aqui eu destaco especialmente a população negra. Na mesma mesa estava também a Vânia Santana, da Coalizão Negra por Direitos. Eu não sei se vocês conhecem a Vânia Santana, mas ela foi secretária de Direitos Humanos no Rio de Janeiro na gestão da Benedita da Silva, na época governadora, né? Eu a considero a Vânia, né? Eu considero a Vânia uma pessoa imprescindível na história dos movimentos sociais e também na história do movimento social negro, né? A trajetória dela indica exatamente isso, né? Ela não é imprescindível porque eu a considero imprescindível, né? Ela é imprescindível pela sua história de vida, pela sua história de luta, né? Ela marcou os seus poucos mais de 10 minutos de fala, fazendo uma revisão, ou revisando, ou revisitando, melhor dizendo, a história de luta negra pelas políticas de ações afirmativas, insistiu no fato de que nunca foi sobre universidades, mas sim sobre relações de poder. Isso chama bastante a atenção, né? Porque quando falamos, nós vamos tendo a capacidade de tirar a vitalidade de algumas construções, e isso faz com que as pessoas pensem que, ao falarmos de políticas de ações afirmativas, nós estamos falando única e exclusivamente de universidade, e depois, ao falar de políticas de ações afirmativas, acabam simplificando numa tentativa de reduzir a cotas, quando nós estamos falando de algo que é muito maior, e eu venho insistindo que nós estamos fazendo um debate e uma disputa que, ao meu ver, é uma disputa civilizatória, né? E eu vou tentar indicar por que é que eu acredito no que eu acabei de afirmar, né? E concordo com a Vânia
quando ela diz nunca foi só sobre universidade, ou ela disse nunca foi sobre universidade, mas sim sobre relações de poder. E eu não tenho dúvida de que nós estamos falando de relações de poder. Aquelas e aqueles que são contra as políticas de ação afirmativa, que vieram a público falar que eram contra as políticas de ação afirmativa, ou que simplesmente dizem eu sou contra as políticas de ação afirmativa, formam um grupo que eu costumo pensar que é um grupo dividido em vários subgrupos, né? Eu diria que ali nós temos os que não sabem o que significa política de ação afirmativa, como bem demonstrou uma pesquisa recente, publicada há mais ou menos 15 dias, né, 15 ou 20 dias, que mostrava que tem um grupo que não sabe o que isso significa, uma política de ação afirmativa. Tem outro subgrupo formado por aqueles que acham que somos todos iguais e, assim sendo, as ações afirmativas não se justificam, então recorrem a algo que está no campo do direito para dizer que somos todos iguais, então por isso não seria necessário. Tem aqueles que dizem uma política como essa, pensando em raça, mas não existem raças. Então, existe uma confusão no entendimento, às vezes uma confusão que é verdadeiramente uma confusão, e em alguns outros momentos, mau caratismo, a meu ver. Depois tem um subgrupo que é formado pelos que acham que política afirmativa é coisa para gente incapaz e não uma medida baseada em direito, justiça e reparação. E ainda tem os que são visivelmente contrários, porque são contra qualquer ação que objetive a distribuição equitativa de poder, né? E esse grupo é o grupo que vem se organizando, eu diria que de todos esses grupos, os subgrupos citados aqui, esse grupo é o que vem melhor se organizando, ou mais se organizando, no sentido de ou acabar com as políticas de ação afirmativa em um determinado momento, ou impedir que essas políticas, ou que esses programas ou políticas cresçam e se desenvolvam e possam, então, produzir resultados. Eu chamo a atenção, a título de exemplo, para o projeto de lei 2057, que acaba de ser apresentado e que objetiva substituir o Estatuto da Igualdade Racial por um chamado Estatuto da Oportunidade Social. Então, acabaria com o Estatuto da Igualdade Racial, que foi uma conquista de uma construção de anos. Então, acabaria com o Estatuto da Igualdade Racial e passaríamos a ter um Estatuto da Oportunidade Social. Ele é datado de 14 de julho, hoje é 20 de julho, né? E eu ainda não tive a oportunidade de fazer a leitura da proposta, como acho que deve ser feita, mas vejo nele, no pouco que li até agora, um engodo, uma falácia, e parte de um grupo que não reconhece aquilo que as pesquisas ancoradas na interseccionalidade, raça, gênero e classe, vem demonstrando há muito tempo, né? É bom que se diga que é um projeto do Partido Liberal e que foi proposto pelo deputado Hélio Fernando Barbosa Lopes, também conhecido como Hélio Negão ou Hélio Bolsonaro, né? Então, nós temos tido aí uma avalanche, eu citei os cerca de 75 projetos de lei que impactam diretamente, ou que tem relação positiva ou negativa com com a lei de cotas, mas outros também estão aparecendo. Então, existe um movimento, e um movimento que tem agido com alguma segurança para retrocessos de avanços de políticas que foram construídas nos últimos anos, e eu não preciso dar aqui muitos exemplos, porque vocês acompanham certamente tudo isso muito de perto, né? E vejam que os últimos anos foram extremamente importantes, esses últimos 4, 5 anos têm sido extremamente importantes para o desmonte também da falácia da democracia racial, né? Eu vou mais longe, eu pego esses 4, 5 anos, porque parece que nesses últimos anos, sobretudo nos últimos 2 anos, nós passamos a ter uma tomada de consciência sobre a importância do debate que envolve as questões raciais como nunca antes tivemos, né? E nós não estamos vivenciando isso apenas nas universidades públicas, mas até as escolas privadas têm feito importantes discussões
marcadas exatamente pela falácia da democracia racial. Mas não era novidade para algumas de vocês, se não todas, mas para algumas de vocês, que nós nunca vivemos uma democracia racial. E por isso era um erro pensar que nós estávamos racializando a sociedade brasileira quando o debate sobre as ações afirmativas, sobre a lei de cotas, sobre reparação começaram no nosso país, e isso não é de hoje, né? Ao contrário, se nós não vivemos em uma democracia racial, e certamente não vivemos, nós vivemos sim um estado de terror racial ancorado no genocídio do povo negro, né? As pesquisas recentes revelam, indicam, e elas precisam ser cotidianamente reveladas e trazidas a público, mas elas indicam que um jovem negro é morto a cada 23 minutos. Eu vou ficar com vocês até as 15 para às 18, até as 15 para as 6, então, até lá nós teremos perdido pelo menos 6 jovens, né? Isso no Brasil. E para ficar, é apenas o único exemplo que me leva a afirmar que vivemos, e é a terceira vez que eu vou fazer essa afirmação aqui com vocês, que vivemos um estado de barbárie, né? E a barbárie que me faz lembrar algo que eu vivo citando e que eu coloco aqui como uma indicação de um filme que vale a pena assistir, que é um filme de nome O Ódio, que é um filme de 1995. Eu gosto muito desse filme porque ele tem um chamado que diz o seguinte: é a história de uma sociedade que cai e durante sua queda continua a repetir para si mesma: até aqui tudo bem, até aqui tudo bem, até aqui tudo bem, até aqui tudo bem. O importante não é a queda, é a aterrissagem. É isso que eu estou chamando de barbárie. É o retrocesso que temos tido em todas as políticas públicas, em todas as políticas que envolvem o que significa um futuro diferente, um futuro melhor para a nossa sociedade. Isso não é algo restrito ao Brasil, nós temos visto retrocesso em todos os lugares, em muitos lugares do mundo, mas eu chamo aqui a atenção para algo que, a meu ver, pode ser bastante interessante quando eu falo das incertezas, não é? Quando nós olhamos, por exemplo, para a Amazônia ou para o ocorrido recentemente com a morte de duas pessoas importantes, ou que ganharam grande importância internacional, nós estamos falando de algo que impacta o mundo todo, porque nós estamos falando de meio ambiente. Olha, um país que conseguiu dar grandes passos para trás naquilo que tínhamos avançado no campo do meio ambiente, no campo da defesa do meio ambiente, eu tenho certeza que não terá nenhuma dificuldade para retroceder também naquilo que diz respeito às políticas afirmativas, né? Então, políticas afirmativas, elas fazem parte de algo muito sensível na atualidade, mas eu diria que tem nos faltado capacidade para levar esse debate para a sociedade civil organizada, e fazer com que as pessoas entendam que política afirmativa é direito, política afirmativa é justiça social, política afirmativa é reparação, e nesse sentido nós precisaríamos do envolvimento do conjunto da sociedade. Então, nos últimos 20 anos, nós tivemos uma grande mudança no campo da educação para as relações étnico-raciais, a ponto de uma pesquisa recente indicar, e vocês devem ter visto, porque ela também tem aproximadamente 15 dias, a pesquisa indicava que 90% das mães e dos pais querem que as professoras e os professores discutam relações raciais na sala de aula. Isso é um ganho muito grande, não é? Até bem pouco tempo, eu diria que há cerca de 10 anos atrás, as pessoas fugiam da possibilidade dessa discussão, porque achavam que essa discussão, primeiro, isso era mimimi, ou isso é perfumaria, ou nós vivemos uma democracia racial, ou a questão racial não se justifica, e eu não estou falando aqui de pessoas que tenham inclinação para a direita. Eu posso afirmar para vocês que a esquerda e a direita sempre se juntaram contra as políticas de ação afirmativa. Isso nunca foi uma bandeira, mesmo dos partidos de esquerda, até que compreendessem que as políticas universalistas, ou a questão de classe para os marxistas, né, elas não davam conta de algo maior, que é essa questão estrutural, estruturante no Brasil, que é a questão racial. Então, eu imagino que
esse posicionamento de pais e mães que acreditam, que querem, mais do que acreditam, querem que as professoras e os professores discutam relações raciais no Brasil, isso parece ser uma primeira aproximação com aquilo que temos falado no FONAPRACE e que escrevemos em um manifesto, que é o Manifesto em Defesa da Lei de Cotas, que foi publicado por nós em julho de 2020, eu estou péssimo com a temporalidade pandêmica, mas se não me falha a memória é julho de 2020, mas depois eu olho e posso também passar para vocês, porque ele se tornou um documento importante. E nesse documento afirmávamos e continuamos afirmando que o racismo é elemento estruturante dos modos como a sociedade e as instituições brasileiras se organizam historicamente e socialmente. E, consequentemente, é responsável pela exploração, marginalização, desvalorização e empobrecimento da população negra no Brasil, à medida que impede a equidade de acesso aos bens e serviços públicos para este segmento populacional, né? Então, dito isso, eu poderia também apontar aqui que a lei de cotas, ou as políticas afirmativas, que sempre foram, ou que foram já há bastante tempo, uma bandeira do movimento social negro, ele acaba não se limitando, essa política acaba não se limitando apenas às populações negras, como deve ter como exemplo em algumas das instituições que vocês representam, mas a instituição da qual eu falo, a UFABC, nós conseguimos, a partir desse momento, a Universidade Federal do ABC é uma universidade que já nasce com cotas, né, mas são cotas, das chamadas cotas sociais. Depois nós passamos a ter cotas para pessoas trans, cotas, não na ordem que eu estou dizendo aqui, cotas para pessoas trans, cotas para pessoas com deficiência, cotas para refugiados, não na ordem que eu estou dizendo aqui, estou apenas citando a título de exemplo, para dizer que quando você começa um movimento em defesa de direitos, de reparação, de justiça social, há necessidade que tenhamos um olhar mais ampliado para que possamos também ir cada vez mais ampliando o grupo daquelas e daqueles que poderão ser atingidos positivamente pela política que se desenha. Então, é muito interessante quando olhamos hoje as diferentes vozes que se levantam nas lutas pela equidade, na luta pelos direitos humanos, na luta contra a fome, contra a miséria, contra a LGBTQIA+, fobia, contra o racismo. Então, são vozes de todos os tipos. E aí eu destacaria a importância que os coletivos têm tido nas nossas universidades, no sentido de garantir a manutenção, a continuidade e a ampliação de políticas afirmativas, lembrando que o movimento estudantil, lá atrás se posicionou, uma parte do movimento estudantil, aqui sem querer ficar apontando o dedo, mas a exemplo do que eu já fiz em relação a um grupo de intelectuais, um grupo que se posicionou contra as políticas afirmativas, nós também tivemos no movimento estudantil aquelas e aqueles que se colocavam porque não compreendiam o que estava em discussão, né? Então, nós temos hoje um coro de vozes, e que eu diria, talvez um coro que se divide em dois grandes grupos, né? Um grupo que eu confio muito, um grupo que eu acredito muito, e um outro grupo que é formado por aquelas e aqueles que produzem a desigualdade e isso falam depois de equidade. Dos grupos que são responsáveis pela destruição do que de melhor temos no mundo, mas que depois vêm falar sobre equidade, sobre direitos humanos. Eu cito aqui, a título de exemplo, as vozes que nos últimos meses se levantaram no G7, no clube dos 7 países mais ricos, que reunido algumas semanas atrás, sob o tema progresso na direção de um mundo equitativo. Vejam que a palavra equitativo ela está tanto nos movimentos sociais como também no clube formado pelos 7 países mais ricos, né? O chanceler da Alemanha, na oportunidade, quando ocorreu esse encontro do G7, ele disse que o objetivo do encontro é enviar um sinal poderoso demonstrando que as nossas democracias
estão fortes e cientes de sua responsabilidade global conjunta. Quem acompanha de perto os debates internacionais e que nos impactam, por isso que eu estava dizendo para vocês que nós temos uma agenda, ela é prioritária, mas que a agenda da assistência estudantil, mas que existe um conjunto de questões que estão colocadas fora da universidade que nós precisaremos também observar com mais cuidado. E essa agenda é uma agenda internacional. Aliás, eu diria que hoje já não existe mais a possibilidade de falarmos de agenda nacional. Toda agenda é uma agenda internacional, ainda que não necessariamente ela tenha, de fato, o interesse de um conjunto grande de países, né? É interessante notar que os recados do G7, eles não destoam dos recados transmitidos no mês passado, há 2 meses atrás, no Fórum Social Econômico em Davos, né, que vocês talvez tenham acompanhado, e ali eles insistiam sobre mudanças climáticas, sobre desigualdade de gênero, claro, sem deixar de fora aquilo que era mais importante, ou tem sido mais importante para a Europa, que é a questão que envolve a guerra Rússia-Ucrânia. Essa mesma questão apareceu também na Organização Mundial da Saúde, que teve como tema Saúde para a Paz, Paz para a Saúde, e seguiu o mesmo espetáculo midiático. Eu pego esses 3 exemplos, Davos, G7 e Organização Mundial da Saúde, um pouco pelo meu lugar de internacionalista, o que me obriga a estar acompanhando também esse debate que se dá no plano internacional, mas também para destacar o contraponto de tudo isso, né? E o contraponto de tudo isso nos atinge todas nós que estamos diretamente envolvidas com assistência estudantil. Isso por quê? Naquele mesmo momento, a Oxfam, no momento do encontro de Davos, a Oxfam sempre publica um relatório, né? E o relatório publicado nesse ano pela Oxfam diz que os 10 homens mais ricos do mundo dobraram suas fortunas, enquanto mais de 160 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza. E nesse meio tempo, estima-se que 17 milhões de pessoas morreram de Covid no mundo. 17 milhões de pessoas. Então, o custo da profunda desigualdade que enfrentamos tem sido paga por vidas humanas. E vocês sabem muito bem disso, né? Que o custo da profunda desigualdade, ele é pago em vidas humanas. Então, tem vidas que valem mais, vidas que valem menos. Então, todas as vezes que nós temos corte na educação, cortar na educação, cortar na saúde, ou cortar na educação significa cortar 2 vezes na saúde. E nós sabemos dos retrocessos produzidos, né? O que o relatório demonstra nesse título, Desigualdade Mata, é que nós estamos enfrentando uma das maiores dificuldades e ela não é passageira. E isso terá, não é a Oxfam que diz isso, sou eu que digo isso, e tenho certeza que vocês estão observando isso também. A pandemia escancarou desigualdades, a pandemia escancarou essas barbáries que nós já conhecíamos, e hoje a universidade que volta, 2 anos depois, claro que não ficamos paradas esse tempo, mas a universidade que nós estamos vivenciando hoje é uma universidade muito diferente daquela universidade que tínhamos há 2 anos atrás, e nós certamente teremos maiores dificuldades para tratar daquilo que precisamos tratar. Quando nós falamos, por exemplo, de saúde mental, que esse tem sido um tema chave nas discussões da Organização Mundial da Saúde, então nós não estamos falando da saúde mental apenas dentro da universidade. Como eu disse, eu gosto de olhar para fora da universidade, e nós temos visto que tem aumentado o sofrimento psíquico, tem aumentado os diferentes sofrimentos, então nós poderíamos dizer que vivemos no atual momento dentro de várias pandemias, e essas várias pandemias atingem a nossa universidade, mas nos atingem enquanto seres humanos de todas as formas. Então, por isso que eu venho insistindo, que nós estamos falando de uma disputa civilizatória e civilizacional, o que significa dizer que não adianta tentar corrigir esses problemas se não criarmos políticas que sejam políticas que mudem radicalmente essas realidades todas.
e certamente isso não é algo que será resolvido por nenhuma de nós aqui dentro dessa sala, mas se nós não tivermos uma sociedade civil atenta a tudo isso, nós não mudaremos. E aqui eu dou um exemplo de algo que já dei em outras situações, outras pessoas já me ouviram, mas é um exemplo que marcou muito a minha vida, e eu trago aqui porque eu acho que ele é um exemplo que me colocou para pensar e certamente as colocará, desculpe, para pensar também, porque nos envolve, né? Eu fui, em 2018, a uma escola pública em Guarulhos para falar da nossa universidade, da Universidade Federal do ABC, depois de ter apresentado a universidade, sempre insistindo que era uma universidade federal, uma universidade pública, uma menina negra levanta a mão, devia ter por volta dos seus 17 anos, quase todos eles já estavam prestes a sair da escola, do ensino médio, e ela então me pergunta o seguinte: eu queria saber se lá tem bolsa. Aí eu disse, temos bolsa sim, e aí expliquei sobre as bolsas da universidade, não chamei de auxílio, falei de bolsas mesmo, e ela diz, ela ouviu tudo aquilo, ela faz a segunda pergunta, mas de quantos por cento? E aí eu entendi que ela estava falando de alguma outra coisa, e eu perguntei, mas por que você quer saber de quantos por cento? E ela diz assim, porque... Aí ela cita uma universidade particular, e ela fala, eles vieram aqui e disseram que para a nossa escola eles conseguem 50% de desconto. E aí me veio a seguinte questão, as universidades públicas, ou eu, né, ali era eu que estava representando uma universidade pública, né, não tinha sequer percebido que boa parte da nossa população não sabe o que é uma universidade pública, não sabe qual é o papel da universidade pública, não sabe para o que vem, para o que serve uma universidade pública, né? Então, o momento atual também é um momento que, para a defesa das políticas afirmativas, é bom que as universidades comecem a organizar encontros, eventos, né, trazendo a sociedade civil, trazendo o entorno, trazendo as escolas públicas, explicando o que é a universidade e o que é uma universidade pública, qual é o papel social que a universidade tem, e talvez seja aqui uma questão chave, né, exigir que a universidade comece a dizer qual é o seu papel social, né? Esse momento é um momento de defesa daquilo que foi retirado, e só é possível restituir através de reparações, através de justiça, e tudo isso passa por alguns reconhecimentos. E o primeiro deles é de que a escravidão foi e continua sendo um crime contra a humanidade. E diante de tal constatação, é necessário avançarmos. E para avançarmos, nós temos que perceber que as políticas universalistas não deram os resultados esperados. Basta olharmos, por exemplo, tudo o que eu já falei aqui, tudo que vocês conhecem sobre os impactos da Covid. Vou pegar um exemplo de fora, né? A África é o continente que menos recebeu vacinas. Nós estamos no mês de julho, a meta era que no mês de julho nós teríamos 20% da população africana com pelo menos uma dose da vacina, e nós não chegamos sequer a 10% da população africana com pelo menos uma dose da vacina. O que significa dizer que não adianta pensar na saúde de uns poucos, que foram aqueles que armazenaram doses e doses de vacinas, e hoje tentam dizer que estão doando, mas doando vacinas que vencerão daqui a 2 meses. Poucos ou quase nenhum país tem essa estrutura que nós temos como o SUS. Na África não tem nenhum país com uma estrutura como essa. Então, o que vemos lá, olhando para o continente africano, é o que veremos também se olharmos para nós mesmos, e basta caminharmos pelas ruas da nossa cidade, ou basta daqui a alguns dias olharmos quantas das nossas alunas e dos nossos alunos não voltarão ou não terão voltado para a universidade, porque, a exemplo daquelas 2 meninas que eu citei logo no comecinho aqui da minha fala, terão tido a pressão dentro de casa, uma pressão justa e que nós entendemos, para que deixem de estudar ou estudem e trabalhem, e quando isso é muitas vezes impossível. Então, teremos perdido justamente aquelas e aqueles que fazem parte do grupo
dos grupos que sempre estiveram fora da universidade. Então, considerando esses 500 anos de opressão, o movimento social, especialmente o movimento social negro, vem defendendo há muito tempo o estabelecimento de políticas de ações afirmativas. E o momento atual, enquanto muitos se movem contra o Estado de Direito, e é bom que se diga, né, algo que o próprio deputado Bira do Pindaré, o relator do projeto de lei 3422, que se vocês ainda não conhecem, depois eu mando uma versão atualizada de todo o documento produzido por ele, mas produzido ouvindo a sociedade civil, ouviu o Fanaprace, algumas universidades federais também se reuniram com ele. Ele diz o seguinte: as ações afirmativas foram elevadas à posição de ferramenta constitucional positivada para a promoção da equidade, jogando a pá de cal sobre as investidas de impedir a intervenção estatal voltada à inclusão social de negros, pardos indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. É importante essa afirmação que ele faz, não é? De uma responsabilidade que se dá por uma intervenção estatal para mudar esse quadro que conhecemos muito bem. Quando eu digo conhecemos muito bem, eu diria que alguns conhecem muito bem, né? Ainda falta a nossa capacidade de para desnaturalizar aquilo que parece que está naturalizado. O que está naturalizado? Né? Está naturalizado o não acesso a direitos por parte de um grupo muito grande da população brasileira. E isso não só na educação, isso na saúde, isso no trabalho, isso também na justiça. Então, se pegarmos dados sobre raça e educação, raça e trabalho, raça e justiça, raça e saúde, nós vamos ver que as populações negras foram as populações mais atingidas, né? E aí, bem, após um século de relativo fim da escravidão no Brasil, as desigualdades e iniquidades permaneceram e permanecem afetando a qualidade de vida da população negra e sendo transmitidas entre as gerações, né? Basta ligar a televisão e ver quem está na Cracolândia, vermos quem está nas cadeias, vermos quem está nas ruas ou nas filas à espera de comida. Então, diante disso, nas últimas décadas, o Brasil, além de tornar-se signatário de inúmeras convenções internacionais, promulgou e publicou um conjunto significativo de legislações e diretrizes normativas com foco na eliminação e correção das disparidades sociais e econômicas entre brancos e negros no Brasil. As legislações requerem atuação do Estado brasileiro, como disse o Bira do Pindaré, a proporção que desarticula a lógica de inferiorização racial que sustenta o racismo. Isso é bastante importante, porque aí nós estamos falando da promoção da equidade e de corrigir com ética um longo período histórico de injustiças sociais. Então, nós poderíamos aqui citar um conjunto muito grande de convenções internacionais, eu posso depois disponibilizar para vocês, mas talvez o mais importante é dizer o seguinte: chegar à lei de cotas, chegar à lei 12.711, que está completando agora, no dia 29 de agosto, daqui a um mês, os seus 10 anos, é também fazer uma análise sobre esse esforço, que é um esforço feito pelos movimentos sociais, especialmente pelo movimento social negro, que impõe um esforço, que exige um esforço do Estado brasileiro para sua implementação, monitoramento e avaliação. Por isso que quando olhamos para a educação superior, e aí eu concordo, volto a dizer que eu concordo com a Vânia, de que nunca se tratou apenas da educação superior, né? Se trata de um conjunto muito grande de mudanças, porque é uma disputa de poder, né? Não é uma disputa no sentido da inversão, mas uma disputa no sentido da equidade, né? As políticas afirmativas nesse sentido, elas assumem uma centralidade na discussão sobre a democratização do acesso nas instituições de ensino superior. Muito provavelmente, as duas meninas citadas, mas também as meninas e os meninos, ou essas estudantes que entram pela 12.990, talvez nunca chegassem à universidade,
né? E é isso que vem me chamando cada vez mais a atenção, porque eu volto a dizer, frente a esse estado de barbárie vivido, que não é vivido só de hoje, nós precisamos fazer uma mudança que sejam mudanças estruturais. E as mudanças estruturais exigem política e exigem políticas que sejam políticas verdadeiras. E aí eu chamo a atenção para algo que vale a pena colocarmos aqui também na nossa discussão, ainda que eu não pretenda tratar, mas nós falamos da 12.711, mas é necessário lembrarmos também da 12.990 e lembrarmos da 10.639. A 11.990, a 12.990 é a que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos, né? É interessante que a Lei 12.990 ela é de 2014, então ela tem uma duração de 10 anos, então ela vai até 2024. Caso nada seja feito, em 2024, essa lei desaparece. E desaparece sem ter produzido os resultados esperados. Até porque nas nossas universidades, eu poderia dizer que no grande conjunto de universidades que eu conheço, de universidades federais, o número de professoras e professores negros é mínimo, é irrisório, mesmo em estados marcadamente negros, não é? Então, é importante que, ao defendermos a lei de cotas, a 12.711, olhemos também para a 12.990 e olhemos para uma outra lei, que é a 10.639, que é de 2003, é uma das primeiras ações no ano de 2003, uma das primeiras leis de 2003, que vai provocar uma grande mudança, porque ela torna obrigatório o ensino de história da África e do ensino de cultura e história afro-brasileira. Isso muda o quadro das nossas escolas, que são escolas também marcadas por atos de racismo, por questões de racismo, por práticas racistas. Então, nós temos, sim, a possibilidade hoje de ampliar essa discussão começada há mais de 10 anos, mas que hoje ela ganha uma importância, que é o momento em que nós não tivemos ainda a avaliação da lei de cotas, é bem verdade, não tivemos avaliação, o Estado não cumpriu o seu papel, então, hoje o que nós precisamos é pensar, a exemplo desse trabalho que eu citei logo no início, que é a pesquisa conduzida pela Rosana, da Federal do Rio de Janeiro, e pela Denise, da Ação Educativa, para que possamos também construir dentro das nossas próprias universidades algumas ações no sentido de fazermos a avaliação e propormos medidas que sejam medidas necessárias para a manutenção e da permanência, o acesso à permanência e à pós-permanência das estudantes e estudantes pretos, pardos, indígenas, pelas pessoas trans, deficientes e todos os pobres que chegam ou que pretendem chegar às nossas universidades. Eu acho que eu falei por quase uma hora, eu disse que falaria por 35 minutos, acho que eu falei por quase uma hora. Peço desculpas se falei demais, mas acho que temos ainda aí algumas porosidades e um tempo para discussão. Carlos, agradeço mais uma vez. Oi, Acácio, eu que agradeço, acho que foi bem bom, embora o cenário é isso, né? Acho que ainda é um cenário de muita luta, muita resistência, sobretudo por esses retrocessos aí que a gente tem vivenciado ou que tem se anunciado, né? E acho que é importante a gente conversar sobre isso, né? Acho que, querendo ou não, são esses estudantes com todas essas dificuldades que, no fundo, é o que a gente tem atuado, assim, né, para garantir. Mas aí agora com esse horizonte, de fato, de que talvez eles nem cheguem mais, dado a todas essas revisões, assim. Eu tenho uma pergunta, e aí até tentei ler, assim, mas se você puder esclarecer, lendo a questão, a lei de cotas, né, para concursos e a lei de cotas, né, que a gente usa para o acesso nas universidades, a redação é diferente, né, dessas duas leis, né? Assim, se eu não entendi errado, a dos concursos, ela de fato
termina em 2024 se não houver um novo mecanismo. Já a lei de cotas, que é a que a gente chama de lei de cotas, né, do acesso às universidades, não necessariamente, né, porque o termo avaliação, talvez toda a semântica da ideia de avaliação, ela não determina, porque acho que muito do que a gente tem discutido é isso. Ok, mas e aí? Tem que fazer alguma coisa no sentido, é necessário uma nova lei ou não tendo uma nova lei, ela automaticamente continua, sabe? Eu tentei ler e ler advogados talvez com interesses diferentes, inclusive para fazer as interpretações, mas pela talvez a palavra ser muito abrangente, eu não consegui chegar a um consenso, embora eu tendo a dizer que é isso, ela ficando do jeito que está, ela segue com 50% se nada for feito, diferente da de concurso que sim, ali está dito, assim, é 10 anos, e são 10 anos, é isso mesmo, Acácio? É isso sim, Carlos, você está muito certo. Uma coisa é a 12.990, que ela traz no seu próprio texto que ela terá a duração de 10 anos. E outra coisa é a 12.711, que fala que em 10 anos ela será avaliada. Avaliada não no sentido de ver se continua, se não continua, mas para que mudanças sejam feitas. Eu não sou contra a avaliação, pelo contrário, eu acho que é necessário sim avaliá-la, porque ela pode ser melhor do que ela é, né? Por exemplo, há necessidade, a meu ver, de reunirmos essa conversa que nós estamos fazendo, que tem como título Política Afirmativa, assistência estudantil. São indissociáveis. É indissociável hoje, quando eu falo de política afirmativa e quando eu falo de assistência estudantil. Isso cria necessidade de pensarmos, por exemplo, no orçamento. Quanto custa? Quanto custa uma permanência qualificada? Né? Uma permanência que seja a permanência que garante que o tripé ensino, pesquisa e extensão seja contemplado. Nós estamos querendo apenas que a menina e o menino, mania de chamar menino e menino, mas nós estamos querendo que as estudantes tenham apenas acesso ao RU, né? Tenham a bolsa que no nosso caso da UFBC, de R$ 400, que é o auxílio permanência. Nós queremos formar pesquisadoras e pesquisadores também. Nós queremos pessoas que estejam diretamente envolvidas com as mudanças sociais. Para que elas estejam diretamente envolvidas com as mudanças sociais, nós vamos ter programas de ação afirmativa e não puxadinhos de ação afirmativa. O puxadinho de ação afirmativa é aquele que não consegue fazer o link entre a universidade e essa outra população, e essa população, né? Eu acho que talvez nós estejamos vivendo um momento de grande mudança, né? Então, um professor que hoje vai falar, que cita Celso Furtado, ele é cobrado pelas estudantes e pelos estudantes sobre por que não citar Clóvis Moura, né? Tem uma mudança, a universidade mudou, então a cara da universidade mudou, é bem verdade, né? Pelo menos em alguns lugares mais e outros lugares menos, né? E quando eu digo alguns lugares mais, outros lugares menos, porque muitas universidades ficaram no feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? A lei diz no mínimo 50%, então fizeram só 50%. Nós poderíamos ter aumentado isso, né? Mas há necessidade que a universidade toda mude. Ela mude as suas disciplinas, ela se abra para esse mundo que não é a Suécia, que não é a Suíça, que é o Brasil. Vou dar um exemplo aqui, fazendo uma crítica à minha própria atuação, nós fazemos doutor honoris causa, damos prêmios de doutor honoris causa, mas não damos o prêmio de mestres do saber, que podem ser, que são as mulheres e os homens e as pessoas que estão no entorno da universidade que estão produzindo conhecimento também. Né? Então, a universidade precisa mudar. Eu acho que essa é a pergunta que a menina, de alguma forma, me fez, que é assim, mas tem bolsa? Ela quis dizer, e a pergunta dela abriu para um universo muito grande. Não é? Então, não adianta apenas promover a entrada, né? A promover o acesso, mas a universidade vai precisar mudar. Eu acho que a mudança exige, por exemplo, que o orientador, ao receber uma aluna ou um aluno para a orientação, não coloque como primeira pergunta: conseguiu escrever? Acho que a primeira pergunta que a gente faz hoje é: você está comendo? Você está conseguindo dormir? Né? Como é que você está?
Acho que todo encontro precisa passar por um processo de humanismo. Nós temos grandes cientistas na universidade, mas eu diria que nós temos poucos intelectuais nas universidades, porque intelectual, a meu ver, é aquele que está vinculado, a meu ver não, quem diz isso é o Kabengele Munganga. Intelectual é aquele que se envolve com questões sociais. Então eu posso ser muito bom dentro do meu laboratório, mas se eu não estiver envolvido com as questões sociais, a universidade não vai mudar. Então, a minha preocupação, Carlos, aproveitando a tua pergunta, porque aí você faz uma pergunta de 1 minuto, eu levo mais 10, né? Mas a minha questão é a seguinte: nós não precisamos ter mais gente dentro da universidade para vomitar nos outros, depois dizendo eu consegui porque eu lutei. Né? A universidade tem que ser um espaço de formação política no sentido da construção de um outro mundo. É assim que eu vejo a universidade. Né? E aí eu vejo, por isso que eu sou, por natureza, um extensionista. Né? Eu quero estar dialogando muito com quem está fora da universidade. Acho que esse deve ser o nosso papel, né, na universidade. Isso vai garantir com que as estudantes, porque as estudantes reclamam muito, e essa pesquisa produzida pelas 2 professoras vai mostrar exatamente isso, que a universidade não se preparou e não está se preparando para essas pessoas que sempre foram colocadas de fora. E nós que somos da assistência estudantil, eu digo nós mesmo não sendo mais pró-reitor, mas eu digo meio como os racionais, você sai da assistência estudantil, mas a assistência estudantil não sai de você, né? Os racionais falaram isso, mas é mais ou menos isso, porque eu gosto dessa comparação, porque a assistência estudantil é a periferia da universidade. Né? A assistência estudantil é a periferia da universidade. Nós não somos a pró-reitoria de pós-graduação, nós não somos a pró-reitoria como chama, de pesquisa, né? Nós estamos num outro lugar, né? Há quem diga que nós somos uma pró-reitoria administrativa. Eu sempre disse que nós somos uma pró-reitoria híbrida. Nós somos uma pró-reitoria acadêmica também. Tudo que nós fazemos interfere na vida, no cotidiano. Nós tratamos com gente. Logo, nós escolhemos, ou não escolhemos, mas nós fazemos aquilo que a universidade sempre foi contra. Nós queremos que gente pobre, filho de trabalhador fique na universidade. Quando a universidade sempre disse, de alguma forma, não queremos, então criava aqueles, os vestibulares, que te obrigava a passar anos no ângulo, anos no objetivo, para depois entrar na universidade. Não é? Então, é um processo que nós precisamos assegurar. E assegurar, claro, não é ad infinito, né? Nós não podemos mais falar, nós não podemos mais não datar. O Brasil assinou a Convenção Interamericana contra o Racismo e ali consta que nenhuma política pública com esse caráter ela pode ser ad infinitum, então você tem que colocar um prazo. Então, nós tem uma defesa de que seja um prazo de 50 anos. Nesse momento, o estabelecimento de um prazo de 50 anos. Eu defenderia, se não olhasse para essa questão legal, que a lei durasse o tempo que durar o racismo. Enquanto tiver racismo, a gente tem essa lei. Quando disserem sociedade livre de racismo, como livre da polio, livre do sarampo, livre do racismo, a gente fala, então já não precisa mais. Aqui é claro que eu estou brincando, no sentido de dizer, 10 anos não corrigem distorções de 500 anos. Não corrigem as mazelas, 10 anos são insuficientes para corrigir as mazelas dos 10 anos, né? Dos 500 anos. E de uma população que nós estamos formando, e quando a gente pensa em mercado de trabalho, de uma população que não necessariamente essa juventude não vai conseguir trabalho, né? E não vai conseguir por várias razões, porque tem um mundo em transformação, mas também porque existe um mercado de trabalho extremamente racista. Extremamente racista. Vamos perguntar aqui na nossa sala de aula, aqui nessa sala, eu vou dizer o meu caso, vou colocar aqui. Até hoje, eu tenho 57 anos, e com 57 anos, eu fui atendido 2 vezes, coloquei aqui, 2 vezes por médicas negras. 2 vezes.
57 anos eu nunca fui atendido por médica negra, a não ser em 2 situações. E essas 2 situações foram durante a pandemia. E eu fiquei com muita vontade de perguntar se elas, porque elas eram muito jovens, se elas tinham entrado pela lei de cotas na universidade. Mas aí eu achei que poderia levar algum tipo de fala desnecessária, né? Então tinha gente esperando para ser atendido também. Então, a Maria Veiga está dizendo, 45 anos nunca foi, a Alessandra uma vez, o Carlos uma vez por um cubano, o Júlio nunca foi, né? A Jordana também nunca, a Laís Piovesan nunca, a Idê também não, a Camila também não, a Leia também não, a Andresa 2 vezes, a Nádia não, a Carla nunca, gostei, Carla, nunca. Muito poucas vezes, a Maria. Maria, de que estado você é? Depois coloca aqui pra gente, de onde você é. A Rena Fonseca nunca. 2 vezes. A Cláudia. Rio de Janeiro, legal. Rio de Janeiro tem um coletivo de médicas negras, né? No estado do Rio, né? Um coletivo de médicas negras. A Franciele também nunca. Então, se nós tirar uma média aqui, eu diria que talvez tenhamos, a otorrino da minha filha negra foi a segunda otorrino pediatra do estado no Rio Grande do Sul. Legal, Cíntia. Legal, ótimo. Então, a gente tem o quadro, e eu estou pegando esse, mas a gente poderia pegar outras profissionais também, de outras áreas, né? E chegaríamos à conclusão de que o que nós temos mantido são as empregadas domésticas dentro das casas continuam sendo as de limpeza. Legal, Maria Veiga, exatamente isso, né? Quando nós chegamos nas universidades, nós nos deparamos com um grupo que limpa os banheiros da universidade. Esse grupo é formado por mulheres e homens negros que vêm de lugares distantes e que durante a pandemia continuaram, se não o grupo todo, mas um grande grupo continuou na universidade, vindo no transporte público. Lembra que aí alguém teve a infeliz ideia de reduzir o número de ônibus, porque assim as pessoas ficariam mais em casa. Então, essas pessoas que precisavam trabalhar iam ainda mais em situação de maior risco. Então, esse quadro é o quadro que todos nós conhecemos, né? Então, cada vez mais, isso que estava de alguma maneira invisibilizado, né? Invisibilizado porque nós não discutíamos isso, né? Nós fomos nos dando conta de que, olha, é um mundo formado por pessoas, né? Se não a sua totalidade, mas por um grupo muito branco de pessoas brancas e uma ausência de pessoas negras. Nos últimos 15 dias eu fui a 3 estados. Eu fui ao Rio de Janeiro, fui ao Ceará e fui ao Espírito Santo. Eu entro sempre olhando no avião, olhando quantos são os negros, né? E nós voltamos àquela realidade que não tem negras e negros, mas eu até trouxe uma revista de bordo que falava sobre as mudanças sociais, sobre equidade, sobre um monte de coisa que eu confesso para vocês que eu acho que é muita balela. Acácio, tem uma pergunta da Camila aqui no chat, né? Não sei se você prefere ler ou que eu leia para você, mas eu acho que tem a ver, por exemplo, com a nossa realidade, nós profissionais, assim, que estamos no serviço, né? Acho que como que a gente pode aperfeiçoar, na realidade mesmo, o nosso atendimento. E aí falando eu mesmo como um homem branco, né? Que é isso, no topo da hierarquia, assim, do que talvez causa conflitos nesses estudantes, assim, mas estou lá nesse atendimento. Acho que a pergunta da Camila foi nesse sentido, assim, de como que a gente pode aperfeiçoar, assim, o atendimento, o acolhimento, né, as formas do nosso trabalho propriamente dita. Legal. Nós tivemos essa mesma questão, Camila, alguns anos atrás, lá na UFABC, e aí nós organizamos um curso e convidamos um instituto, que é um instituto de muitos anos,
mas está situado aqui em São Paulo, localizado em São Paulo, que é o Instituto Ama Psique e Negritude. É um instituto velho já, muito referendado, muito respeitado. Oi, Cláudia, tudo bem? Muito respeitado e que trouxe aí uma tecnologia, se eu posso chamar assim, uma tecnologia, para tratarmos daquilo que diz respeito às questões da permanência estudantil, mas que envolve as estudantes negras e negros, né? Demorou muito, e vocês devem ter a lembrança, demorou muito para que o Conselho Regional de Serviço Social topasse fazer uma discussão sobre questões raciais. Demorou muito, muito mesmo. E não está na formação de boa parte das assistentes sociais a discussão sobre o racismo. Ele passa muito ao lado, muito longe, né? Também não está. Olha, hoje é dia 20, hoje nós estamos completando, se o Frantz Fanon estivesse vivo, ele estaria completando 97 anos. É o Frantz Fanon que inicia o debate, a discussão sobre psicologia e a questão do colonizado, né? Ele estaria hoje completando 20 anos. O Brasil começou a ler Frantz Fanon agora, tem pouquíssimo tempo. Então, há uma necessidade de uma mudança de todo esse arcabouço. Então, eu diria que uma primeira coisa a ser feito, Camila, que talvez ajude bastante, é chamar os coletivos para ouvir dos coletivos como é que a questão racial se coloca nas relações dentro das universidades, nas relações entre estudantes, nas relações com as professoras, com os professores. Nós precisamos de um letramento de questões raciais, é essa a palavra. Começar um letramento das questões raciais. Então, propiciar encontros de grupos que as pessoas possam falar como é que elas se sentem. A semana passada, uma aluna me disse, e eu corri para assistir, ela, professor, dá uma liga, tá em casa? Tô. Liga na Globo, tá passando no Fantástico uma discussão sobre questões raciais, né? E aquilo muda um pouquinho, né? É uma técnica que não é nova, essa técnica é uma técnica da década de 60, né? De uma psicóloga da década de 60, mas é de fazer a seguinte pergunta, né? Sabendo que a população negra vive isso, né? Você gostaria de viver como um negro vive por um dia? Teve uma professora que me disse o seguinte, Camila, durante a pandemia, ela disse assim, a única coisa que muda muito na minha vida é que agora, para mim, é bom ficar em casa porque eu preparo a minha alimentação e eu estou comendo melhor. Aí eu disse para ela, eu também estou comendo melhor, mas algo que tem me chamado bastante atenção é que, como eu ia e continuo indo de trem quando eu vou para Santo André, né, mas eu passei quase o meu tempo todo de pró-reitor indo de trem, faz muito tempo que a polícia não me para. É isso, porque eu estava dentro da minha casa. Então, vejo que são perspectivas diferentes, né? A coisa que mais me marcou foi não tenho que ficar dando conta para a polícia do que eu estou fazendo na universidade. Não tenho que ficar falando o tempo todo, mas eu sou professor da universidade. Tenho que andar porque eu posso andar. Nada mais do que isso, né? Tem que ter a liberdade para andar sem ser incomodado o tempo todo por uma polícia que é extremamente racista, né? Então, eu acho que esse momento é o momento que estão algumas portas abertas para uma discussão que até então não se fazia, né? É como assim, não vamos tocar nisso, porque isso não é necessário, não é importante, e hoje nós sabemos que o racismo impacta a permanência estudantil. Então, nós precisamos, sim, organizar. Esses grupos estão organizados, mas é permitir que esses grupos venham e organizem atividades permanentes, encontros permanentes de discussão sobre essa pauta que é chamada de relações étnico-raciais. A Laís colocou algo aqui interessante. Como nós não estamos... Obrigado, Laís. Como nós não estamos em São Paulo, a gente está falando do Ama Psique em São Paulo, mas o Ama Psique organizou... Eles têm um material com psicólogas que estão espalhados pelo Brasil todo
e que fazem também essa discussão, né? No nosso caso, nós contratamos mesmo, nós tínhamos um dinheirinho e conseguimos contratar, mas tem muita gente que também participa dessas atividades sem receber absolutamente nada. Acho que a Kelly quer fazer uma pergunta. Kelly, fica à vontade. Oi, boa tarde. Às vezes eu fico pensando se a gente não precisa ter uma ação assim mais radical, porque quando pensa, teve 10 anos, né, e as modificações foram muito pequenas, né, para a desconstrução do racismo. E quando se pensa em fazer de 50 anos, ao mesmo tempo que eu considero que é importantíssimo para garantir que as ações avancem, me dá um desespero, assim, né? Porque para mim é tudo para ontem. Então, eu fico... Qual o papel, assim... Eu não sei, eu penso em coisas meio malucas, do tipo assim, será que a gente, como... Né, que está querendo desconstruir isso, não pode, sei lá, fazer uma greve de fome, tipo, até que se iguale, de acordo com as coisas, com o IBGE, assim, na educação, nos empregos públicos, pressionando as empresas. Eu não sei, eu não quero esperar 50 anos, sabe? Tipo, qual é o tipo de coisa que a gente pode fazer, assim, para realmente trazer ali, mexer com as estruturas, assim? Fico pensando nisso, assim. Eu acho que a tua pergunta é super importante, Kelly. Me fez lembrar duas coisas, né? O Paulo Freire dizia que o oprimido é hospedeiro do opressor. Outro dia, há 20 dias, acho que um pouco mais de 20 dias atrás, eu também fui na última aula de um curso, que é um curso que a USP organiza todos os anos, o Centro de Estudos Africanos organiza, e nós temos uma maioria de professoras e professores da rede pública, não é? E uma professora abriu a câmera depois que abriu o microfone, depois que eu falei, e ela disse assim: eu tenho 2 filhos que são negros, mas graças a Deus não precisaram de cotas, porque eles são capazes. Eles eram capazes. Nossa, era o final do dia, tinha começado às 18 horas, de um dia cansado. Eu confesso que eu estava com pouca paciência, acho que eu não fui muito polido na resposta, né? Porque eu estou meio cansado da ideia de que as cotas são para incapazes, né? Só que ela é uma professora, ela é formadora de opinião, né? Entendo que por uma falta de conhecimento, muita gente fica sem graça, fica envergonhado de dizer: eu entrei pelas cotas. As cotas são direitos constitucionais, né? Direitos legais, né? E elas precisam ser respeitadas, né? Só quando eu digo que o oprimido é hospedeiro do opressor, porque eu vejo as pessoas que são aquelas que têm direito, dizendo: não, eu não quero porque eu não acho justo. Então, elas foram convencidas de alguma forma que aquela máxima de que Deus ajuda quem cedo madruga, né, que essas coisas são verdadeiras, né, que existe o tempo certo, se não foi para você, porque não dava. Porque são as mesmas pessoas que não conseguem entender o que é ser pobre. Quando se lança a pergunta: mas você é pobre? Não, eu sou humilde. Minha família era muito humilde. Não existe a categoria sociológica humilde. Na luta de classe não é a luta de humildes contra não humildes. É de pobres contra não pobres, né? E nós temos uma camada da população, então, que precisa compreender mais, né, quais são os seus direitos. Mas nós sabemos também que reivindicar direitos é ser tratado como lixo, como bandido nessa sociedade, né? Haja visto, por exemplo, o que acontece com o SUS. E quem é atendido pelo SUS? Né? Todo mundo. Né? Todo mundo que tomou vacina da Covid tomou vacina porque existe o SUS. Né? Mas aí fazem um discurso de que não, porque o SUS não presta. Então, eu acho que hoje a universidade, nós que estamos dentro da universidade, nós precisamos ter um papel que é um papel
de pessoas com capacidade para gerar letramento, para ampliar, para além dos muros da universidade, a ideia do que é direito. Né? E dizer, olha, para mudar, porque tem uma coisa interessante, Kelly, que é política afirmativa é coisa de liberal. Só que no Brasil virou uma coisa como se fosse de esquerda. A Alemanha, pouco antes da pandemia, não, em 2020, a Alemanha criou uma política afirmativa para mulheres, para que as mulheres cheguem aos cargos de liderança nas empresas estatais. Porque as mulheres não estão nos cargos de liderança nas empresas estatais, nós estamos falando da Alemanha. Então, todos os países que querem mudar de fato, seja mudar para ser competitivo, mudar para aumentar a classe média que vai consumir esse monte de porcaria que é disponibilizado no shopping, ela diz assim, sem uma intervenção que é da política afirmativa, essas coisas não mudam. Então, nós precisamos criar mecanismos para explicar mais o que é uma política afirmativa, para que as pessoas entendam que elas têm direito e para que o grande grupo, até aquelas que não têm direito, cada vez mais hoje nós temos, eu mesmo tenho muitas amigas e muitos amigos brancos que dizem, eu sei que eu sou um privilegiado. Aí eu digo, legal, agora que você já sabe, o que você vai fazer com esse privilégio? Né? Tem que fazer alguma coisa, com esse privilégio, você tem que falar, você tem que se posicionar. Então, acho que isso é uma medida que vem crescendo. Kelly, vem crescendo. Eu acho que nunca antes da história desse país, eu vi tanta gente falando das questões raciais e se posicionando publicamente sobre as questões raciais e mostrando a cara em defesa de uma mudança. E aí, eu estou pensando questão racial aqui dentro desse nosso grupo, né? Mas eu podia falar assim, cada vez mais pessoas também se posicionando contra feminicídio, cada vez mais pessoas se posicionando contra a transfobia. Então, agora nós precisamos alimentar isso, porque uma parte disso também é modismo. Uma parte disso é modismo mesmo, né? Colocar a camiseta, sair, mas depois eu volto para minha casa e eu reproduzo a mesma coisa, né? Pedindo para minha empregada dormir em casa. Né? As pessoas precisam aprender que nós precisamos mudar as relações nesse país. Agora, é um país que foi marcado pela escravidão, marcado pelo golpe de 64. As pessoas aprenderam a bater. Vocês viram quando o ex-primeiro-ministro do Japão foi assassinado? Os dados que saíram depois? Quantas pessoas morrem com arma de fogo no Japão por ano? Né? Olha, vejam quantas pessoas, o relatório que saiu ontem, do número de civis mortos no Brasil e de civis mortos na guerra da Ucrânia. É assustador, nós matamos as pessoas cotidianamente, nós temos uma máquina de matar gente, de todas as formas. Então, é discutir valorização da vida, é discutir um conjunto de coisas que nós sempre tivemos. Eu acho que tenho certeza que muitas de nós aqui nessa sala somos nordestinas ou somos filhos de nordestinas e nordestinos. Né? De sociedades que sempre... E aí eu estou falando, olhando para a Cláudia, porque a gente fala muito sobre isso, né, Cláudia? De sociedades que sempre foram dar acolhida, sempre foram dar proteção. E aí, em algum momento, nós passamos a um processo de embrutecimento e nós vamos ter que reverter isso. Ainda é possível reverter. E eu não estou falando aqui como pastor, não. Eu estou falando como antropólogo, como sociólogo, como gente que acredita mesmo na possibilidade de mudança. Cássio, eu estou lendo o chat para ver se são comentários, assim, pelo menos eu não identifiquei nenhuma pergunta específica, assim. Não sei se alguém quer fazer a fala. Eu ainda tenho mais uma de alguém que não leu os projetos de lei aí, mas tem algum, Cássio, falando de uma nova lei de cotas, mas já associando a assistência estudantil, né? Porque a assistência ela ainda segue como um decreto. Tem algum projeto de lei que... Eu sei que tem os projetos de lei separados da assistência estudantil. Esses a gente até viu em outra aula, mas algum que faça uma convergência?
Então, o 3422, depois eu mando, teria que localizá-lo aqui, mas não está difícil não, está em alguma conversa do WhatsApp, a última versão, ele fala da assistência estudantil, ele fala da permanência, né? Ele não cita diretamente o PNAES, mas ele fala da necessidade, sim, de um orçamento específico, que ele chama de Bolsa Permanência, para todas as estudantes que ingressarem pelas políticas afirmativas. Tem sim, da mesma forma que tem também um projeto, que é um projeto que eu acho bastante problemático, que diz a manutenção, que é pela manutenção das cotas sociais, retirando o componente racial da política afirmativa, né? Que vai no caminho desse outro projeto de lei que eu li aqui para vocês, né? Que fala de social, mas está no estatuto, né? Nem lembro mais qual é o título bom, mas acaba com a intenção de acabar com o Estatuto de Igualdade Racial. Eu realmente não tinha lido, eu li os projetos da assistência estudantil, que são alguns, né, da política, mas concordo plenamente de que é isso, né? Quando a gente vai falar só do acesso, a gente volta a colocar nesses estudantes toda a responsabilidade aí pelo possível fracasso, né? Quando a gente fala que não tem o suporte, o apoio, a assistência ou qualquer outra política. Então, fica uma coisa que necessita mesmo de mais, não só os recursos financeiros, mas acho que de um olhar mais abrangente, assim, para a chegada desses estudantes. Cássio, não sei se tem alguma pergunta, eu estou voltando aqui. Eu sei que você vai dar ainda outras aulas daqui a pouco, ou ainda hoje. Estou olhando aqui para ver se eu realmente não pulei a pergunta de ninguém. Mas fica à vontade, se você então quiser fazer um fechamento. Vou fazer sim, Carlos. Eu comecei falando do grande respeito que eu tenho pelas técnicas e pelos técnicos, estou falando isso do fundo do coração, né? Eu não conhecia as técnicas e técnicos que trabalham na área da assistência estudantil, então o que eu sei hoje da assistência estudantil eu devo muito a essas professoras e professores que são assistentes sociais, que são psicólogas, ou que não são nem assistentes sociais, nem psicólogos, nem pedagogas, mas estão ali no dia a dia como técnicas e técnicos, né? E que conhecem muito, né? Hoje, quando eu penso em assistência estudantil, eu tenho ensaiado escrever sobre isso, eu tenho ensaiado escrever pensando na assistência estudantil na perspectiva do bem viver, né? Dessa concepção que está nas sociedades andinas e em algumas sociedades indígenas, ou do Ubuntu, né? A ideia do sou porque nós somos, ou somos porque eu sou, né? A necessidade de criar uma coletividade baseada nas regras da reciprocidade. E as regras da reciprocidade não são regras do mercado, elas são regras baseadas no dar, receber e retribuir, né? Parece estranho falar isso, né? Porque parece algo muito romântico, né? Mas eu diria que não é romântico. O Butão, que é um país, muito embora um país pequeno, né? Mas o Butão escolheu não usar o índice de desenvolvimento, ou ele criou um índice próprio de desenvolvimento, que é o índice de felicidade bruta, né? E esse índice de felicidade bruta está baseado em regras que são, ou normas que estão no budismo, né? Então, não estou querendo também converter ninguém a práticas religiosas, não, né? Mas eu fico pensando que a pandemia nos ensinou alguma coisa, né? Outro dia eu estava numa banca, na USP, uma banca demorada, eu fui o primeiro a falar e depois que você fala eu só fico comendo, né? Eu me encerro de comida, eu fiquei lá ouvindo as pessoas falando, aí o último teve uma ideia maravilhosa, ele falou, posso sugerir o seguinte? Eu falo em menos tempo, mas eu queria propor que a gente levantasse e se esticasse. Era uma banca na educação física. Pronto, aí levantamos, nos esticamos e tal. Ele falou, porque existe uma lesma que quando não anda, come o cérebro. Adorei aquilo. Porque eu penso andando, eu preciso andar para pensar.
Mas hoje eu me sentei aqui às 9 horas e vou me levantar daqui às 21. Então, uma parte do meu cérebro eu estou comendo, porque eu não andei nada. Andei até a cozinha para pegar comida, né? Ou seja, nós precisamos associar a assistência estudantil a um conjunto de coisas ligadas ao bem viver que dizem respeito, por exemplo, as psicólogas não vão dar conta dessa produção que nós temos tido de sofrimento. Impossível. Impossível dar conta. Só que nós vivemos em uma sociedade que se quer feliz, né? Porque tem a farmácia, quem pode vai à farmácia comprar felicidade e fica de fato feliz, né? Só que não adianta tentar resolver esse problema, porque é uma sociedade que está voltada para algo que não é a felicidade. E aí nós estamos querendo dar conta dessa situação e não vamos conseguir. É impossível. Impossível. Então, se conseguirmos mudar a nossa, vou chamar de filosofia de trabalho, né, mas com todo respeito, não estou exagerando no uso do termo, mas a filosofia que é assim, é muito importante que a gente passe a ter espaços para meditação, né? Isso é importante, isso vai mudar radicalmente, porque muda radicalmente quando a gente pode fazer isso, né? Se a gente conseguisse parar hoje, todo mundo, a gente às vezes está numa sala com 5 pessoas. Olha como é importante quando você tem uma relação com alguém, e eu tinha isso no gabinete, de uma pessoa que vinha falar comigo, né, mas que é uma relação de amiga mesmo, que vinha e ficava apertando assim, olha, Cássio, não sei o que lá, e eu fazia o mesmo, isso não caracterizava assédio, né? Era assim, a gente, para conversar, a gente dava uma volta no campus. Uma volta, 2 voltas e a gente resolvia a coisa. Eu estou dizendo que nós podemos criar uma outra sociedade baseada em coisas que as nossas avós faziam, né? Em coisas que estavam lá atrás, que é isso, do dar, receber e retribuir, né? De relações que sejam relações mais humanizadas, né? E que essas nossas estudantes tenham também a possibilidade de rever, porque não adianta você dizer assim, tá bom, você vai ser feliz porque recebeu, não estou dizendo que alguém aqui fale isso, mas estou dizendo que nós estamos dando conta de garantir que não tenha fila de pessoas que demandam assistência estudantil. Cara, mas dentro de casa está uma merda, porque tem gente desempregada, tem violência de algum tipo, de diferentes tipos. Então, nós vamos precisar ampliar o olhar. Aí vocês vão dizer, está falando isso agora porque não está mais como pró-reitor? Não, como eu disse, a gente sai da assistência estudantil, mas a assistência estudantil não sai da gente, né? Não sai de nós. Então, vamos ter que pensar algumas saídas assim. Outra coisa que eu diria também, e aí isso ainda está em construção, isso que eu acabei de dizer para vocês, mas e não é nenhuma novidade também, mas outra coisa que eu diria é que as universidades precisam lançar mão da sua autonomia para fazer política afirmativa. Essa coisa de que a lei, sim, mas é autonomia universitária. Eu posso colocar no estatuto da universidade, quer dizer, eu posso, não, leva para o Consune a discussão sobre política afirmativa dentro da universidade. A lei, digamos que a lei pudesse cair, ela não vai cair, mas digamos que ela pudesse cair, a universidade pode continuar tocando as suas políticas afirmativas. Então, a universidade vai ter que comprar isso verdadeiramente. Agora, a universidade é um espaço meritocrático. E é meritocrático não só porque quer ser meritocrático, mas porque a CAPES quer saber quantos artigos você produziu. A CAPES não está nem aí se as pessoas comeram, se as pessoas não comeram, né? Se você adoeceu e não produziu artigo, né? O que ela quer saber é quantos artigos você produziu. Então, a universidade é um espaço árido. Nós sabemos que é um espaço árido, né? Sabemos mesmo. Então, eu talvez não veja todas essas mudanças, mas verei algumas mudanças, com certeza, como estou vendo algumas mudanças. Quer ver uma mudança importante? Temos 47 pessoas aqui nessa sala. Isso é uma mudança importante. Nós temos gente que está aqui para trocar, para trazer conhecimento, para levar conhecimento. É isso, né? Que esse curso tenha vida longa, que tenhamos outros cursos como esse, que daqui saiam várias amizades de trocas. A gente troca muito edital, né? Alguém tem um edital, tal, né? Mas conhecer as equipes que fazem, né? Valorizar as equipes
que fazem assistência estudantil valorizar mesmo. Por quê? Porque não apenas as estudantes e estudantes estão adoecendo, as nossas equipes também estão adoecendo. Porque a gente não desliga quando vai para casa. 18 horas, vou para casa, desliguei, a partir de agora eu não penso mais nisso. Duvido que a gente não pense nisso. A menina que passou na nossa sala e contou alguma história, né? Você leva isso para casa. Só que quantas assistentes sociais fazem algum acompanhamento? Nós vamos virando uma coisa de um poço sem fundo. Vão colocando, viramos muitas vezes depositárias do sofrimento da humanidade e nós não vamos dar conta, e nós vamos adoecer mesmo. Então, como mudar isso? Eu acho que são coisas que não tenho as respostas, mas tenho certeza que são coisas que vocês estão pensando e coisas que eu também venho pensando. É isso. Então, só tenho a agradecer, Carlos. Cássio, eu acho que eu é que agradeço, acho que essa sua fala final de encerramento, eu acho que vale para todas as aulas do curso, não só para hoje. No fundo, a ideia é essa, né, da gente se fortalecer, seja pensando nos profissionais que muitas vezes trabalham sozinhos em alguns setores, né, por conta da dinâmica das instituições, mas que no fundo estamos todos aí com esse atendimento múltiplo aos estudantes e tentando no máximo do possível fazer o melhor e até expandir o que dá dentro da universidade, né, para os nossos debates internos. Então, eu queria muito agradecer não só, acho que a aula de hoje, mas essa fala final aí, que eu acho que é isso, traz para a gente a realidade, que não tem sido fácil, mas, ao mesmo tempo, um convite aí para esse retorno, talvez, aos aprendizados das nossas avós, dos nossos avós, uma coisa mais coletiva e mais fraterna. E acho que só aproveitar que eu estou falando de confidência, quando eu fui na Federal do ABC começar minha pesquisa de doutorado, foi o Cássio que foi me buscar lá na recepção. E acho que isso, para mim, é muito marcante, quando você é recebido logo pelo pró-reitor. E aí, quando ele me recebe, ele ainda fala assim, é você? Quando eu vi o e-mail, eu não reconheci, mas agora que você está aqui, muito bom. E aí, você já, parece que você já até conhecia. Eu não conhecia, né, o campus de Santo André, até aqui só por fora. E é isso, né? Então, acho que só para contar esse momento, mas para dizer como é mesmo o Cássio, talvez, no dia a dia. Eu sei que a Lígia está aqui, a Cláudia está aqui do Federal da ABC, também poderiam compartilhar, mas eu queria agradecer mesmo a Cássio. Eu sei que você está aí com a rotina, a gente tinha combinado o horário, que você ainda tem muitas aulas, tomara que além do café e do lanche você consiga fazer um alongamento rápido. Eu agradeço muito, viu, Cássio? Acho que foi muito bom o tema de hoje, e aproveito para convidar, acho que o Felipe quer aproveitar o ensejo e fazer um convite para nós que estamos aqui, para um grupo e para um coletivo. Valeu, Cássio, brigadão, boa aula e até logo mais. Legal, obrigado, fiquem bem, viu? Que vocês tenham um grande ano ainda pela frente, nos vemos em breve. Tchau, Obrigado, tchau, Cássio. até mais. Tchau, tchau. Felipe, fica à vontade. Obrigado, Carlos. Vocês me escutam? Beleza, que geralmente eu não uso esse computador aqui, não sabe. Obrigado aí pelo... Acho que ele já saiu, já, né? Agradecer pela aula, valeu os organizadores do curso também, acho que tem sido bem bacana. Aprendido bastante com vocês. E estava conversando, né, como eu postei ali no chat, estava conversando com o pessoal que atualmente já compõe, né, um coletivo que chama Coletivo Interuniversidades de Atenção Psicossocial Assistência Estudantil, que é justamente um coletivo que nasceu a partir de uma iniciativa da equipe de assistência estudantil da UFABC, lá em 2020, em contato com a professora Thaís Bleicher, não sei como é que fala o nome dela direito, que dá aula na UFSCar e também supervisiona um serviço de assistência estudantil também de atenção psicossocial da USP São Carlos. Enfim, né, a coisa nasceu assim, mas com o tempo foram se incorporando outras equipes, né, ao coletivo, né, eu fui uma dessas equipes que se incorporaram já num segundo momento, aqui, na época como Acolhe USP, né, hoje em dia já estamos mudando um pouco de escopo, mas, enfim, já tivemos participantes de diversas
universidades, né, assim, desde a UFRJ até a UFBA, até outras de São Paulo, né, Unifesp, própria USP, né, São Carlos, USP daqui de São Paulo. Enfim, estamos com a própria UFABC, ainda está bastante presente. Estamos querendo, né, só aproveitar essa chance, né, que o curso deu de ter tanta gente, né, interessada no assunto aqui reunida e de tantos lugares diferentes, com tanta diversidade. A gente não queria deixar passar, né, essa chance de repente encontrar outras interessadas, né, em compor com a gente esse espaço que é um espaço, né, de trocas, assim, que a gente vai montando conforme a coisa anda, mesmo conforme caminhamos, assim, com as necessidades que surgem, as pautas que aparecem a partir das práticas mesmo, né? Nesse próximo semestre a gente está bem interessado em focar, né, nos enguiços, né, ou nas potencialidades, né, encontradas nas práticas das equipes, propondo leituras, propondo trocas, né, e reflexões críticas, assim, a respeito dos assuntos, tentando um pouco, né, sair, assim, dos próprios umbigos, né, olhando para as realidades de outras universidades, que sempre um esforço que é difícil, mas sempre que a gente consegue fazer é muito proveitoso, assim, né? A gente, pelo menos aqui, né, falando por mim, um pouco aqui pela equipe que era do Acolhe USP, a gente sempre teve muita fome disso, assim, que a gente sempre teve muito sozinho aqui. Acho que a universidade acaba tendo um pouco essa coisa enclausurante, assim, né? Tem universidades que acho que promovem mais trocas e tal. A USP a gente tem que fazer uma coisa um pouco na marra, assim. Então, esse foi um espaço que a gente encontrou para isso. Então, reforço aí o convite, todos trabalhadoras, né, trabalhadores da assistência estudantil, da atenção psicossocial, nas universidades que quiserem participar, se puderem deixar o e-mail aqui no chat, eu estou reunindo eles para depois a gente até mandar mais informações, ver se o pessoal tiver afim, aí a gente já inclui. E temos reuniões mensais, né, sempre nas segundas-feiras do mês. Mais detalhes aí a gente manda por e-mail. Valeu pelo curso, pelo espaço. Um abraço aí para todo mundo. Felipe, se você quiser também manda uma mensagem, não sei se você está conseguindo acessar o Classroom, porque a gente teve um problema. Aí você pode mandar, porque aí todo mundo não. A maioria recebe. A gente, infelizmente, eu não sei explicar o que acontece com o Classroom, mas alguns e-mails institucionais foram bloqueados automaticamente, mas muita gente recebe por lá, e aí acho que pode continuar usando para conversar. Eu acho que é isso, é uma iniciativa para fortalecer. Felipe, desculpa, Carlos. Felipe, já fala para o pessoal aí para eles poderem se organizar, que os nossos encontros eram segundas-feiras, e já falar o horário, assim, para você falou que ia mandar por e-mail, já adianta aí para o pessoal, para eles poderem já se organizando. Beleza. Né? Temos feito os encontros mensais, sempre segundas-feiras do mês, das 14 às 16. A Thais já esteve aqui com a gente, ela... Thais deu aula também, né? Também. Então é isso, gente. A gente não tem conseguido estar em todos os encontros, mas é muito bacana ter esse espaço de troca também. E a gente ampliou, né, Felipe? Para além das IFES, vamos dizer assim, a gente tem outras instituições que estão estaduais, por exemplo, que estão compondo esse outro coletivo, né? Que a gente colocou como coletivo. E também é importante que desse grupo, né, que a gente está... surgiu o LAPS, também era um grupo de apoio pedagógico, né? Então, durante a pandemia, a gente foi formando esses grupos, né, esses encontros de partilha. Tem muitas carinhas conhecidas aqui que estão em outros grupos, né? Né, Aide? A gente se encontra em quase todos os grupos, então, esse é um outro coletivo, gente, um outro grupo que recebeu o nome, aqui é LAPS, lá a gente deu o nome de Coletivo Entre Universidades, que amplia também esse lugar também de partilha. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas também a esse lugar. Faz tempo que eu não consigo ir, por causa de outras, mas, assim, é sempre muito bacana ter esses espaços de troca. Então, eles são sempre muito acolhedores também de estar. O Acácio saiu, mas as meninas lá do AFABC, que teve essa iniciativa também desse lugar de partilha mesmo pelas nossas dificuldades. Então, a galera fiquem à vontade também para estar. Eu também fico à disposição, né, para quem quiser mandar lá mensagem, que depois eu mando para o Felipe, eu mando para o e-mail das meninas, que eu também estava nesse lugar. Obrigada, Carlos, desculpa. Felipe. Manu também está aqui, também faz parte. Acho que é isso. Tem muitas carinhas conhecidas também aqui, que a gente se encontra em vários outros espaços.
É isso, gente. Parecia que talvez não ia chegar no último dia, no último encontro, mas chegou. Eu queria não só agradecer a presença de todo mundo, acho que foi um desafio para todos nós aí aguentar 15 semanas, né? Dado todo o cenário, o retorno presencial, esse caos da pandemia, o caos do Brasil, e mesmo assim a gente conseguiu no sentido aí de não só buscar, né, acho que se aperfeiçoar do ponto de vista profissional, que acho que sim, teve essa preocupação, esses encontros, mas eu acho que também é da gente melhorar enquanto pessoas aí e construir um país melhor. Então, embora eu tenha sido o mais tagarela ao longo desses 15 encontros aqui, eu quero agradecer muito a Michele, a Aide, a Aline, a Paula, a Lê, a Camila, o Márcio, a Mônica, que é recém-mamãe aí, nos últimos encontros não está com a gente, mas porque senão ela estaria, tive que falar para ela não vir, falar que eu ia bloquear ela aqui para ela não vir e poder curtir um pouco a filha. Foi um curso que a gente tentou ao máximo construir coletivamente, né, dentro do pouco que a gente conhecia, dos contatos que a gente conhecia, acho que tem possibilidades para ir muito além, não só de temas, mas inclusive de metodologia para pensar o curso, né, como a Thaís fez o dia com o Fabrício, de a gente poder conversar mais, que acho que isso acabou ficando um pouco restrito nesse primeiro formato, mas queria agradecer bastante o pessoal aí que ajudou a tocar o curso. Em breve a gente tenta colocar isso online, as aulas, disponibilizar não só para nós, mas também para outras pessoas que por outras razões não tiveram aqui. Então, acho que é isso. Em termos de anúncios, assim, propagandas ainda está um pouco longe, mas quem tiver interesse para se organizar no dia 20 e 21 de outubro, a gente vai ter o nosso segundo seminário internacional e ele vai ser realizado de maneira presencial na Unicamp. Se tudo der certo aí nos próximos dias, a gente vai conseguir ter o site com a parte de inscrição, não vai ter cobrança de mensalidade de inscrição, nada disso, vai ser gratuito, mas vai ter lá as regras de resumos, então a gente ainda está combinando com a Unicamp para isso. Então, sei que nem todo mundo consegue, né, fazer esse deslocamento para a Unicamp, mas é esse esforço aí da gente também tentar estar junto presencialmente. Eu posso divulgar, assim, pelo Classroom ou pelos e-mails das inscrições também, assim que a gente tiver mais informação. Mas vai ser no dia 20 e 21 de outubro, então, assim, e vai ser presencial, então exige um grau de organização um pouquinho maior. Então, é isso, deixo o convite. A ideia é que depois a gente possa compartilhar as nossas experiências nesse seminário lá. Então, é isso, vão ser relatos de experiência, né? E a gente vai abrir aí a possibilidade de todo mundo poder conversar e trocar essas coisas. Então, deixo o convite aí, e para quem ainda não respondeu a avaliação, peço para responder aí, para ver se surgem novas ideias e possibilidades. É isso, gente. Muito obrigado de coração, e como o Acácio disse aí, seguimos aí na resistência, mas na construção aí de dias melhores. Eu agradeço mesmo. Obrigado. Espaço desativado. Boa noite, pessoal.